Bom dia a todos, agora oficialmente, com enorme alegria, imensa satisfação, a gente vai começar a nossa conversa hoje nós temos um convidado absolutamente ilustre, o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras, queridíssimo amigo, professor Zé Roberto Castro Neves, aqui com a gente, que abriu esse espaço, né, na agenda conturbada, imagino. O Zé Roberto tem sido homenageado em diferentes instituições, Brasil afora, entrevistas, agora com a academia, e ele conseguiu, com muito carinho, reservar esse espaço para estar aqui na Procuradoria com a gente. Uma honra, Zé. Então, esse bate-papo... Esse bate-papo, ao mesmo tempo, a um só tempo, né, um presente para a Procuradoria, porque esse bate-papo retrata a abertura de uma série literária que o Centro Cultural está fazendo em homenagem ao Rio, capital mundial do livro. Então, nós temos hoje a abertura desse programa, teremos uma segunda apresentação sobre o Raimundo Fauro, já dia 11/9, já deixem aí, save the date, na agenda, 11/9, nosso segundo capítulo. E hoje a gente está abrindo aqui, então, com esse presente para a gente e, ao mesmo tempo, de certa forma, uma homenagem singela ao nosso palestrante, que merece todas as homenagens, porque o trabalho do Zé Roberto, em termos de desenvolvimento da literatura, eu estive na posse, lá na Academia Brasileira de Letras, assim, um discurso lindíssimo, lindíssimo, falando sobre o livro, os detalhes, autores, as histórias, como permeiam a nossa vida. Então, hoje, assim, nada melhor do que a gente ter o professor Zé Roberto Castro Neves aqui para abrir essa nossa série literária. Ele que é um carioca, aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, me desculpe, mas é formado pela UERJ, formado pela Faculdade de Direito da UERJ, e doutor em Direito Civil, na minha linha de coração, na Faculdade de Direito da UERJ. Então, assim, para mim é uma alegria redobrada estar aqui com vocês. E hoje, assim, a gente vai ter esse evento de uma maneira mais informal possível. O Zé fica totalmente à vontade para a gente trocar ideia, a gente te ouvir. A gente quer, na verdade, te ouvir sobre literatura, né? Hoje a gente vai falar mais de literatura do que de direito civil. Mas é um prazer, tá bom? Rodrigo, você quer falar uma coisa? Tá, então, sem maiores delongas, eu passo a palavra como é que a gente vai fazer aqui o sistema? Você quer falar em pé, quer falar do púlpito, quer falar aqui sentado? Você que manda. Do púlpito, então? Tá ótimo. Aí você apoia, né? Apoia aí o material. Fica à vontade, querido. Muito bem. Bom, primeiro, muito obrigado, Caé, pelo teu carinho. Eu tenho muita afinidade com o CAE por inúmeras razões, não só nossa alma mater ser a mesma, mas a nossa paixão pelo direito civil, enfim. Então, muito obrigado pelo teu carinho, é recíproco. É um barato estar aqui hoje. O Murta, é curioso falar isso, né? O Murta foi um dos meus primeiros chefes na vida, estou falando isso de século passado, lá, anos 80, na verdade. Então, tenho um carinho grande de Léo, fizemos doutorado juntos, enfim, muito bom estar aqui. A Procuradoria enche a gente de orgulho. Eu acabei de ser apresentado a um primor, a uma joia, né? Que é essa biblioteca do Tarquínio, fantástico que vocês estão fazendo pela cultura do país. Enfim, mas hoje a minha vinda aqui é para a gente falar um pouco sobre literatura. O que eu imaginei conversar com vocês, e é uma conversa, evidentemente, é um pouco sobre esse intercâmbio muito interessante que existe entre a literatura e o direito. Essa é a minha proposta aqui, obviamente, para um momento doce, lúdico, que a gente vai ter aqui. A literatura, né, é um nome que é dado ao conjunto de obras literárias. Tem vários tipos de literatura. Você pode ter literatura medieval, você vai ter literatura do século XX, literatura brasileira, então, formas de literatura. Então, tem vários tipos, né? A literatura, e é importante que seja dito isso, ela pode ser boa e pode ser má. Né? Assim, aquela história assim, gosto não se discute. Se desculpa, claro que gosto se discute. Tem coisa que é rude, tem coisa que é deselegante, tem coisa que não tem estilo. Claro que gosto se discute. Né? A gente, inclusive, viva a cultura exatamente porque a cultura vai te permitir aprimorar isso, dizer, olha, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim, e a gente tem que ter direito de ter esse senso crítico. Né?
Inclusive, uma das desgraças da contemporaneidade é essa impossibilidade de você criticar qualquer coisa. Não, isso aqui você tem que entender. Não, olha só, isso aqui não é elegante. A gente tem que ter essa coragem hoje em dia, quase que dizer. Mas é claro que tem coisas que têm maior grau de sofisticação. O Carlos Edson e o Rodrigo agora me mostraram uma redondilha maravilhosa que o Drummond fez, né, uma graça lá para o Tarquínio, uma coisa extremamente refinada, bonita, bem feita, elegante. Né? Tem questões também de valores morais, que também é relevante, né? Na literatura. A literatura carrega valores morais, normalmente isso também é importante. Tem coisas que não são adequadas, né? E evidentemente, tem o bom gosto, tem a educação, tudo isso. O tempo costuma ser o melhor árbitro daquilo que é bom. O tempo, nesse ponto, ele é infalível. Né? Inclusive, a gente costuma chamar de clássico exatamente aquilo que resiste ao tempo. Isso é um clássico. Por quê? Por que Homero é um clássico? Porque resistiu, né? Imagina, 2000 e tantos anos, continua sendo muito interessante. Dante, que a gente acabou de ver lá uma obra, lá, Dante Vivo, imagina, o inventor da língua italiana, é interessantíssimo, está lá até hoje. Então, tudo isso, o tempo costuma ser, até em termos musicais, hoje em dia, eu lamento, digo aos meus filhos que estão saindo da adolescência, que nada do que eles escutam hoje vai durar 5 anos, infelizmente. Tudo que eles ouvem de bom foi feito até os anos 80, e depois disso vai morrer exatamente porque a qualidade não é boa. Tem assim, a arte também, imagino que seja muito isso, né? Quer dizer, o que resistiu ao tempo, o que ficou, o que foi um modismo, enfim, tudo isso também faz muito sentido. Pela literatura, né, a gente conhece a nossa história, o que é muito importante, saber quem a gente é, entender o nosso papel na sociedade. A gente, e isso também é relevantíssimo, a gente tem acesso a outros pontos de vista, o que é fundamental para a gente criar e estimular o conceito de empatia, que é uma qualidade que o ser humano difere os seres humanos dos seres humanos bons e dos ruins, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Cada um de nós tem uma história, tem uma origem. Pela literatura, a gente se transportado para outras realidades, né? Conhece outra gente, vai ser um palestino em um determinado momento, vai ser um judeu sionista no outro momento, tudo pela literatura vai conseguir, a partir daí, desenvolver essa empatia, né? E que é fundamental para a gente entender melhor o outro e ser uma pessoa mais interessante, mais agradável de vida. E também formar o senso crítico, né? Que é muito importante também. Pela literatura, você vai ganhar mais informação, vai poder ter uma opinião um pouco menos sentimental, uma coisa mais racional, mais inteligente, com mais conteúdo. Então, isso são grandes qualidades que a literatura vai trazer. Bom, eu falei da literatura e agora vou falar um pouco do direito, que é mais dispensável, né? Mas, de qualquer forma, direito é a forma que o homem compreendeu e desenvolve para garantir uma vida em equilíbrio, uma vida harmônica. Essa é a ferramenta que o homem entendeu. Né? Aquela nossa famosa paradoxalidade, né? A gente não consegue viver sozinho, é impossível você viver sozinho, né? Mas, por outro lado, quando a gente está em grupo, a gente esbarra, a gente entra em conflito, mesmo com as pessoas que a gente mais gosta. Então, o direito ele funciona para garantir que a sociedade aqui haja uma certa ordem. E, claro, o bom direito é o direito que está em sintonia com a sociedade. Né? O nosso direito aqui, se a gente usasse as leis muçulmanas, a gente não ia fazer nenhum sentido. Se a gente aplicasse aqui o código, a Sharia, aqui não ia fazer nenhum sentido, porque nossos valores, que a sociedade alberga, são distintos, são outros. E o que é interessante também, tanto na literatura, mas no direito, é que é uma obra em constante construção. O direito não é uma coisa acabada. Né? Se a gente pegar um livro, mesmo o direito civil, que é um direito que tende a ser mais conservador, mas se você pegar uma obra de 30, 40 anos, ela é diferente. Quando eu estudei na faculdade, né, o UERJ, final dos anos 80, a minha professora, que era uma excelente professora, brilhante professora, ela não falou uma única vez em boa-fé objetiva. Nos falava disso. Eu sou professor de direito civil, 30 anos, não tem um dia, não tem uma aula, possivelmente, que não vá, em alguma forma, falar de boa-fé objetiva, mas é um conceito recente, do ponto de vista histórico, e tem a ver com a guinada que o direito vai dar
depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, rapidamente, só fazer esse corte aqui, né? Até a Segunda Guerra Mundial, o jurista se apaixonou um pouco, né, pela ideia de um direito que era quase que vindo de um intelecto, né, sem nenhuma comunicação com a sociedade. E depois da Segunda Guerra, a Segunda Guerra foi um marco na nossa civilização, porque, bom, quem gosta de direito civil, quem gosta de direito constitucional, vai ajudar os alemães, claro, mas você percebe que aquela sociedade conseguiu estabelecer, criar bases para o Holocausto é chocante, é incrível. Então, o direito tinha que mudar, o direito tinha que se recriar. O homem tinha que pensar num outro modelo para fazer frente ao direito. E é um modelo que se preocupa mais com as questões éticas, se preocupa mais com a humanidade. Então, houve uma virada aí de modelo jurídico e o que a gente está construindo até hoje, né? A gente está buscando isso até hoje. Mas o fato é que essa virada fez com que o jurista passasse a se preocupar mais com questões humanitárias, cuidar mais do homem, né? E aí, a partir daí também, a ideia de que era importante para as pessoas lerem mais e os advogados lerem mais, os profissionais de direito terem mais acesso a questões da humanidade, e a literatura é a maior fonte disso. Então, nesses países, você começou a desenvolver, nos países civilizados, a ideia do direito e literatura, que é um barato de escola, né? Hoje, nas universidades civilizadas, dos países civilizados melhor, não as universidades, mas os países civilizados, o curso de Direito e Literatura é obrigatório, todos eles têm esse curso. Essas universidades americanas, as universidades francesas, inglesas, todos estudam muito Direito e Literatura, porque entendem que é uma forma do advogado entender essas coisas todas, ter estudo, senso crítico, capacidade de interpretação, desenvolver empatia, tudo isso vai formar um melhor profissional de direito. E é interessante, eu até anotei aqui alguns, a gente tem uma história curiosa, porque muitos grandes literatos, na verdade, estudaram direito. Eu anotei aqui, só estou um pouco atolado, mas olha só, por exemplo, Cícero, Petrarca, Boccaccio, Montaigne, John Donne, Walter Scott, Montesquieu, Perrault, os irmãos Grimm. Aliás, os irmãos Grimm é uma coisa curiosíssima, porque eles eram discípulos do Savigny, né? E o Savigny tinha aquela coisa do direito natural, né? O direito que era colhido do povo, né? O Volksrecht, né? E os irmãos Grimm foram, então, ao povo para colher as histórias, porque ele entendia que dali ele ia extrair o direito. Então, os contos do Grimm nascem de dois advogados, na verdade, que fizeram essa pesquisa de campo para entender como é que o povo se colocava, né? Mas, enfim, mas ainda, Goethe, então essa questão contratualista do Fausto, esse é totalmente jurídico, né? Heine, Balzac, Flaubert, Tolstói, Kafka, vou falar mais do Kafka já, o Sandor Amaraio, Garcia Marques, o Vargas Llosa, Harper Lee, Foucault, John Grisham, Scott Turow, esses mais recentes, né? Agora, o Proust, que estudou um pouco direito, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: nos meus mais desesperados momentos, jamais imaginei algo mais terrível do que um escritório de advocacia. Isso é um clássico dele. E o Garcia Marques, que começou a fazer direito, mas abandonou no meio, diz o seguinte, isso está escrito: nunca me formei porque essa carreira me dá um tédio moral. O Garcia Marques deu uma esculhambada também no jeito. Entre os portugueses, o Almeida Garré, né? O Castelo Branco, Essa de Queiroz, inclusive exerceu a advocacia um tempo, o Walter Ugumãe, também advogado, ele. E entre nós aqui, bom, todos os Árcades eram advogados, né? O Gregório de Matos, o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, bom, e depois vai Gonçalves Dias, que a gente falou, esse maranhense, era advogado, Álvares de Azevedo, Castro Alves do direito, né? Ele morre cedíssimo, mas ele estuda direito, o Castro Alves, enfim, também é advogado, mas Tobias Barreto, Fagundes Varela, Zé de Alencar, Alfonso de Guimarães, Raul Pompeia, Raimundo Correia, Augusto dos Anjos, Oswaldo de Andrade, José Lins do Rego, Monteiro Lobato, Jorge Amado, Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, vocês sabem, mas ela dizia que ela nunca botou os pés na Ucrânia porque ela vem bebê ainda, então ela não botava o pé, né? E chegou no Brasil, Recife, São Paulo, enfim, Vinícius de Moraes, Lígia Fagundes Telles. Eu estou falando de alguns só. Você veja que tem muitos grandes escritores extraordinários, que tiveram a
assim, por base, a carreira de advogado, né? O próprio Machado de Assis, que, obviamente, como vocês sabem, né, não estudou, não foi para a universidade, mas talvez os personagens mais emblemáticos dele, tanto o Bentinho quanto o Brás Cubas, os dois eram advogados também. Você vê que ele tinha uma cabeça de advogado. Bom, então eu estava dizendo a vocês que o direito de literatura passou a ser um tema muito estudado em vários lugares. Mas quando a gente fala de direito de literatura, na verdade, a gente está falando de várias espécies, né? O direito de literatura, assim como um gênero, de vários tipos diferentes. O primeiro é o direito da literatura. O segundo é o direito como literatura. E o terceiro é um direito na literatura. Todos esses temas são estudados separadamente. O Antônio Cândido tem um texto lindo que ele fala do direito à literatura. Ele diz que, na verdade, as pessoas deveriam ter um direito ao acesso à literatura, que no Brasil, claro, é uma coisa super importante, tendo em vista o hiato, né, a dificuldade que a gente tem aqui de dar educação às pessoas. O primeiro tema, o direito da literatura, vai cuidar dessa relação aplicável à atividade literária. Então, as questões, por exemplo, de liberdade de expressão. Toda a discussão, né, das biografias não autorizadas, lá de 2015, isso tudo se relaciona, copyright, né, isso tudo se relaciona ao direito da literatura. O direito como literatura, que é uma linha muito avançada nos Estados Unidos, se relaciona à forma. O Benjamin Cardoso, que foi um juiz extraordinário da Suprema Corte Americana, ele escreve um livro em 1925 que ele defende que, quando um juiz escreve uma decisão, ele deveria escrever como se ele estivesse escrevendo um romance. Quando o advogado faz sua petição, idem. Esse apuro com a forma, né? E tem vezes que o direito ele se assemelha mesmo à literatura. Eu até também anotei aqui, por exemplo, quando o digesto, para puxar um pouco a brasa aqui para o direito civil, ele começa a definição dizendo o seguinte, ele começa, na verdade, né, dizendo: a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Os preceitos do direito são viver honestamente, não lesar ninguém e dar a cada um o que é seu. Isso é uma beleza, podia ser uma poesia até. É uma beleza. O direito, nessa hora, ele se alia à poesia e é um barato. A forma é linda, a forma de escrever é muito, muito bacana. O Stendhal, isso é uma frase conhecida dele, dizia que, como ele queria aprimorar o francês, ele lia o Código Francês, que é muito bem escrito também. E, finalmente, que eu vou gastar mais tempo aqui nessa manhã de segunda-feira, é o direito na literatura, né? Que são aquelas situações nas quais os temas jurídicos são, de uma certa forma, utilizados na literatura, né? Metáforas, imagens, discussões pertinentes de interpretação, ou mesmo questões jurídicas. Bom, por exemplo, um julgamento. O julgamento é um recurso literário extraordinário, que vai prender, né, a atenção do leitor, do espectador. Shakespeare, por exemplo, 2/3 das peças dele tem um julgamento, né, que vai, naquele momento, todo mundo vai ficar atento ao que vai acontecer. Então, e aí, claro, com temas jurídicos. Obviamente, a interpretação literária, a interpretação jurídica, e até é interessante porque, na interpretação, quando você escreve uma peça, né, quando você faz um parecer, ou, enfim, quando você se manifesta em juízo, o teu propósito é você não permitir uma interpretação extrínseca. Você quer ser o mais preciso possível, né? Quando você escreve um juiz escreve uma sentença, o advogado faz a sua petição, ele tem que estar ali tudo, tem que estar presente. Na literatura é o oposto, né? Quando você lê um livro que explica tudo, aquele livro fica enfadonho rapidamente, você não quer aquilo. Você quer um livro exatamente que vai te permitir ter uma interpretação extrínseca, que você consiga ler o livro e, a partir daí, ter uma reflexão, pensar, interpretar uma coisa diferente, né? O clássico aí do Machado de Assis, que você captou, traiu o Bentinho com os cobares, tudo é uma delícia, exatamente, né? Se o Machado de Assis tivesse explicado certinho, né, a coisa não teria a mesma graça. Essa é uma diferença da nossa atividade para a atividade literária pura, né? Mas, enfim, o que eu queria brincar com vocês hoje é falar de algumas obras, 5, na verdade, vai ter um prêmio extra no final, que eu acho que explica um pouco a própria história do direito. E você pode entender o direito pelo avanço dessas obras literárias. A primeira obra que eu queria mencionar com vocês é uma obra muito antiga,
talvez seja a obra mais antiga de que se tem notícia, que é a epopeia do Gilgamesh. Essa obra ela foi descoberta, incrivelmente, em 1800 e alguma coisa. Ela estava em umas plaquetinhas de argila cuneiforme e foram escritas entre 2.800 e 2.500 a.C. Olha que loucura! Ela é 2.000 anos, talvez mais velha do que os versos do Homero. Então é muito antiga. E a história desse rei, chamado Gilgamesh, de Uruk. Uruk significa cidade na Mesopotâmia, e que ele é soberbo. Ele é um arbitrário, ele pega as mulheres de todo mundo, ele dá as ordens sem fundamentar, e os deuses se revoltam contra aquilo. Os deuses não acham engraçado esse modelo Gilgamesh. E os deuses, para puni-lo, impõem uma série de sanções a ele. Num determinado momento ele enlouquece, ele quer ser eterno, ele busca a eternidade e não encontra, mas ele percebe que a eternidade vai estar na obra que ele fizer. E ele constrói os muros da cidade, que são fortíssimos e que ficam por muito tempo, então ele, claro, vai morrer, mas a obra dele se perpetua. O barato dessa história, entre outras coisas, é que ela mostra que lá atrás, em quase 3.000 anos antes de Cristo, o homem já estava preocupado com a arbitrariedade, não é? Já estava preocupado em limitar a atividade do gestor, né, do administrador público, que não podia fazer qualquer coisa. Ele tinha que se proteger, senão ele receberia essa vingança divina. Uma outra, então, e é uma obra interessantíssima, claro, que tem que ter muito tempo, mas esse conceito de limitação do administrador já estava lá. Uma outra obra interessante, e eu vou dar um pulo para o século V a.C., que foi uma época extraordinária, né? O período dos sábios axiais, né? Foi uma época incrível, estranha, porque você imagina que no século V a.C., ao mesmo tempo, você tinha lá a Grécia naquele raio, né, extraordinário de ideias, filosofia, direito também, teatro, arquitetura, e ao mesmo tempo você tinha o Confúcio, você tinha o Buda, né, o Siddhartha, eles obviamente não tinham Instagram para se comunicar, não tinham WhatsApp, isso aconteceu de uma forma meio mística naquele tempo. Mas o que eu queria comentar com vocês, que é interessante, é que no século V, em Atenas, na verdade, mais do que na Grécia, o homem imaginou pela primeira vez, de uma forma organizada, a ideia de democracia, que é uma ideia lindíssima, mas não é uma ideia natural. Não existe democracia entre os macacos, que são nossos primos próximos, né? Não existe democracia entre os leões, não existe democracia entre os cachorros. A democracia é um conceito racional que é o homem. E mais, mandar é um vício, né? O cara gosta de mandar. Se você deixar o cara mandar 10 passos, o cara manda. Então, a briga... Porque a natureza é essa. A natureza é impor a sua vontade. A democracia é um conceito racional. É uma ideia de que a sociedade se desenvolveu e disse, olha, vamos estabelecer aqui um pacto, a maioria vai ordenar o nosso caminho. Mas é um conceito racional. Se deixar, o cara toma o poder, e essa briga é constante. A gente recebe, há pouco tempo aqui, a gente teve que reestabelecer esse tipo de importância no Brasil, desse pacto democrático. Mas quando o homem imaginou essa ideia, no século V a.C., em Atenas, ele não tinha ainda um modelo jurídico compatível com essa ideia extraordinária de democracia. E como é que esse conceito jurídico ele foi desenvolvido? Incrivelmente pelo teatro, pelas artes. Naquela época, em Atenas, as pessoas iam ao teatro não apenas para se divertir, mas elas iam para pensar. O teatro era um momento cívico. As pessoas iam todas de branco. Você tinha alguns festivais, o mais importante deles chamava Dionisíacas, que era um festival que acontecia em Atenas, e as pessoas apresentavam suas peças, as pessoas assistiam, e, de novo, para discutir, para conversar, para falar das questões sociais. Um primeiro grande dramaturgo foi o Ésquilo, né? E o Ésquilo ele lança em 458 a.C., olha o tempo que isso tem, e por que é um clássico, porque até hoje a gente ouve falar disso, uma trilogia chamada Oresteia.
É interessante porque a gente fala do Poderoso Chefão, da trilogia, do Star Wars, mas a trilogia era um conceito já que os gregos já tinham desenvolvido há muito tempo. Então, são 3 peças. Eles eram apresentadas e nessa trilogia, chamada Oresteia, porque é a história do Orestes, você tem 3 peças. A primeira chama Agamenon, a segunda chama Coéfaras, ou os portadores das libações. Libação é o que você passava no morto, tá? Uma limpeza que você fazia. E, finalmente, as Eumênidas, ou as boas deusas. Tá? Qual era a história? E é interessante porque, na Grécia, naquele momento, você acreditava muito que a família trazia uma maldição. A família chamava Genos. A maldição. Então, se um antepassado teu tivesse feito uma coisa errada, você seguir fazendo. Aliás, um parênteses interessante que é o seguinte: esse conceito de que nós somos os senhores dos nossos destinos é um conceito recente para a sociedade. Até a Renascença, o homem tinha certeza de que o nosso destino é que mandava. Não tinha nenhuma dúvida disso. E, aliás, em outros países, em muitas outras culturas, o destino ainda é a coisa mais forte. Essa ideia de que, né, as estrelas, né, o Shakespeare, né, o Júlio César, a culpa não está nas estrelas, é uma ideia recente da nossa civilização, mas o destino ainda tem um dedo muito forte. Mas, enfim, de qualquer forma, isso é uma questão filosófica para outro momento. Mas, de qualquer forma, naquele momento, então, essa história me perdi aqui, eu fui viajar, voltar. Fala da maldição dessa família, dos Átridas, que era uma família conhecida. E os Átridas era uma família que mandava em Micenas e tinha o Agamenon, que era o grande rei. Tá? O Agamenon, por sua vez, era casado com uma mulher chamada Clitemnestra, nomezinho desgraçado. O Agamenon tinha um irmão chamado Menelau, que, por sua vez, era casado com a Helena, que era irmã da Clitemnestra. Elas eram meio deusas. A Helena é a famosa Helena de Troia, lindíssima Helena, que comete, claro, o erro de casar com o bonitão. Tem uma coisa muito... Eu falo para minha mulher isso, o Sartre dizia o seguinte: deixem os homens bonitos para as mulheres sem imaginação. Repito isso, minha mulher, se ela não fica esperta. Mas o fato é o seguinte: a Helena casa com o Menelau e o Agamenon era o grande rei. E a Helena, como a gente sabe, ela é raptada pelo Paris. Enfim, os gregos vão atrás dela em Troia. E quando o Agamenon vai para Troia, ele é o grande líder, os ventos não são bons. Então ele recebe, né, a turma acreditava muito no Vite, né? Ela recebe uma ordem dizendo o seguinte: olha, para que os deuses ajudem na sua viagem, você vai ter que sacrificar sua filha, a Ifigênia. Isso, claro, é tudo metafórico, é tudo um símbolo, né? É a metáfora da escolha que o homem público faz em matar sua família em detrimento da vida dele pública, né? Então ele tem que sacrificar a filha para que ele possa seguir, que muitos homens públicos têm isso, né? Eles acabam abandonando a família deles em detrimento lá do projeto político deles. Então o nosso Agamenon, não tem a menor dúvida, e manda sacrificar a filha. E a mãe, a Clitemnestra, claro, nunca vai perdoar o pai por causa disso. Bom, o Agamenon vai para a guerra, volta vitorioso 10 anos depois, trazendo inclusive a Cassandra, que era uma princesa troiana, e quando ele chega em casa, de volta da guerra, a mulher dele, a Clitemnestra, está louca com ele. Primeiro porque ele matou a filha, obviamente, ele nunca perdoou. Número 2, porque ele traz a amante, né? Traz um brinquedinho lá dele de guerra, né? O Butim, que é uma princesa, que ela também não acha nem um pouco legal. E 3, porque nesse período, nesses 10 anos, ela arruma um amante, que é um primo dele, que é o Egisto, que é um primo que acha que também foi usurpado e tal. Enfim, ele chega e aí começa a peça. A peça começa nessa chegada do Agamenon. Ela leva ele para dar um banho nele. Isso é uma coisa... Isso é uma pena que esses hábitos, né, foram esquecidos, né, mas ele chega em casa e a mulher te dá um banho. Olha que beleza, né? É uma coisa maravilhosa. São os hábitos. A sociedade vai se perdendo, né, amor? É uma pena. Às vezes, você imagina que delícia chegar em casa e a mulher... Agora, meu amor, eu vou te dar um banho. Claro, pô, tranquilo, né? Mas, enfim, em casa não rola. Mas, enfim, aí... Não que eu não tenha sugerido, evidentemente, mas não rola. Mas, enfim, aí eu volto. Aí, bom, eu não. O Agamenon volta e ela, então, começa a lavar os pés dele e ele, então, mata o Agamenon. E usurpa o trono. E expulsa os filhos que ela tem com Agamenon. A Eletra, que é a outra filha, e o Orestes, que ainda era um menininho. Expulsa para ficar no poder.
Esse é a primeira peça. Na segunda peça, é os portadores das libações, porque exatamente no velório do Orestes, do Agamenon, a filha, Eletra, que o Freud estudou muito a Eletra, porque a Eletra é o símbolo da filha apaixonada pelo pai, né? Ela combina com o garoto, com o Orestes, nós vamos vingar o nosso pai. Nossa mãe matou o pai, mas a gente tem que vingar o pai. Combina com ele, e a Clitemnestra, que não é boba, está preocupada, acha que ele vai voltar, ele manda avisar que ele morreu, manda avisar que o Orestes morreu, para a mãe não ficar tão preocupada, mas o Orestes entra na casa, já mais crescido um pouco, mata o amante e mata a mãe também. A cena em que ele mata a mãe é incrível, porque é fortíssima. A mãe, ele vem com a faca, né, com a espada, ela mostra o seio, diz, esse seio que deu de mamar a você, enfim, mas ele está com aquela coisa na cabeça e mata a mãe. Aí ele enlouquece. E naquela época, o Freud ainda não tinha explicado o subconsciente, a literatura tratava o subconsciente de várias formas, né? Shakespeare tratou muito os fantasmas e tal, e os gregos chamavam de eríneas, que eram umas deusas antigas que saíam das profundezas para atormentar o Orestes e enlouquecer o Orestes. E o Orestes fica louco com aquelas deusas da culpa dele por ter matado a mãe. E ele vai a julgamento. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês, porque é a parte bacana do ponto de vista de evolução do direito. Porque ele vai a julgamento porque matou a mãe. Até então, o fato de você matar um parente não te dava nem direito à defesa, você morria direto. Mas então Atenas, a deusa da justiça, né, da sabedoria, ela aparece e explica como é que tem que ser esse julgamento. E diz, olha, primeiro é o seguinte, ele vai ter que ser julgado aqui, primeiro ele vai ter direito a se defender. Não tem nada que seja de antemão já estabelecido, ele tem que se defender, ele tem que falar por que ele matou a mãe e se explicar. E ele se explica. Depois Atenas diz o seguinte, olha, ele vai ser julgado por pessoas iguais a ele. Não vai ser um rei que vai julgá-lo, ou algum administrador, não, ele vai ser julgado por pessoas do povo. Então, ele elege um júri. Nesse júri, então, ele se manifesta, ele diz por que ele matou a mãe, para defender o pai, que ele foi expulso, enfim, resultado 6-6. Minerva aparece de novo, né, Atenas, né, nos gregos, Minerva para os romanos, para dizer o seguinte, olha, indúbio pro réu, indúbio pro humanitate, que é um outro conceito lindíssimo. Na dúvida, o prevalece a humanidade. Então, vocês vejam, olha só, a ideia de ampla defesa, a ideia de que ele é julgado por pessoas iguais a ele, a ideia de que, na dúvida, tem que prevalecer a humanidade. São vários conceitos absolutamente jurídicos que nós, hoje, sei lá, dia 4 de agosto de 2025, ainda não superamos. E são conceitos incríveis de proteção do cidadão, proteção da humanidade. Então, olha só o avanço que foi. E, claro, a ideia é o fim da vingança privada, né? Esse conceito que é o conceito da humanidade. A outra obra que eu ia me referir é Hamlet, que é uma obra de 1601, Shakespeare, claro, e é uma obra que ele faz depois que o pai dele morre. Então, tem inúmeras questões, o Hamlet não tem um assunto só, tem vários temas, mas principalmente, a gente sabe, né, esse príncipe dinamarquês que estudava em Württemberg, na Alemanha. Württemberg é uma cidade importante naquele momento, porque foi onde o Lutero tinha escrito, né, em 1513, tinha lançado, né, as 95 teses contra a igreja. Então, era uma cidade berço do protestantismo, né? E o Shakespeare não diz que Hamlet estudava em Württemberg, mas ele volta para casa, na Dinamarca, no palácio de Elsinore, porque porque o pai dele morreu. Quando ele chega, ele descobre que não só o pai morreu, mas que a mãe vai se casar com um tio, o Cláudio. E ele fica muito angustiado com aquilo, porque alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Ele sabe que tem uma coisa que está errada ali, e ele começa a desconfiar que o tio, o Cláudio, que é o claudicante, né? Cláudios, né? Claudica, né? Tem julgamentos morais um pouco flácidos, que esse tio tinha matado o pai para casar com a mãe e pegar, claro, a coroa. Ele tem dúvida, durante a peça ele tem a certeza disso, e aí vem um dilema, que é como se vingar. Que é também uma coisa da nossa natureza. A gente vê um mal, a gente quer reagir
Mas o homem moderno, o homem contemporâneo, ele entregou para o Estado esse poder. Mas é uma dúvida, uma questão fundamental. E uma das grandes questões do Hamlet é como reagir a essa injustiça. Ele próprio reage, ele, que é um homem moderno. Esse dilema geracional é muito próximo nessa peça. O pai do Hamlet era um guerreiro, né, muito diferente do filho. O Hamlet mesmo era um intelectual, era um cara que não gostava de violência, tinha outra história. Mas, como se diz, a gente se parece mais com a nossa geração do que com os nossos pais, né? Enfim. Então, esse é um outro tema interessante. O Hamlet é curioso porque tem uma diferença entre o monólogo e o solilóquio, né? O monólogo é quando o ator, no teatro, na obra teatral, ele fala uma coisa para o público, né? Fala sozinho e tal. O solilóquio ele está refletindo o pensamento dele. Não somente está falando aquilo. O Hamlet é cheio de solilóquios, né? A gente chama de monólogo, mas na verdade é um solilóquio. Tem 8 solilóquios na peça. O mais famoso deles é o quarto, né? O ser ou não ser, mas é o primeiro, fragilidade, teu nome é mulher. Enfim, são vários solilóquios, a peça inteira vai ter isso. É bastante interessante. Mas essa questão, ele quer vingança, mas ele não sabe como fazer. E, de novo, essa grande vitória da humanidade pela ordem, né? Pela uma vingança organizada. O quarto obra que eu queria falar com vocês, todas clássicas, tá? Também muito relacionado ao direito, é o Processo do Kafka. Eu estou aqui já passando já para 1900 e alguma coisa, né? E 25. Embora o Kafka ele não tenha publicado o processo quando ele estava vivo, né? Ele morre e depois um amigo dele, chamado Max Brod, é que vai, na verdade, lançar a maioria das obras dele, embora ele tivesse pedido para o amigo para queimar tudo, para esconder do pai, enfim, graças a Deus, esse amigo não seguiu a ordem do Kafka. O Kafka era uma figura interessantíssima porque ele era uma dupla minoria. Ele era judeu em Praga, né, que era minoria, e ele era de uma família alemã em Praga. Ele falava alemão em casa e ele se expressava só em alemão, né? Ele escrevia em alemão, embora não fosse a língua que ele falava na rua. Ele vai para a Universidade de Direito, ele se forma e vai trabalhar numa empresa de seguro, era uma semi-estatal. Ele passava o dia inteiro negando o seguro das pessoas. Deve ter deturpado a cabeça dele o dia inteiro. Deny, 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 aquilo que não deve fazer bem para ninguém. E as obras dele, o processo, a gente fala muito dessa experiência dele como negador de seguro, né? Nesse livro, tem um personagem chamado Joseph K., que um dia acorda e diz, olha, tem um processo contra você. Ele não consegue entender do que ele é acusado, ele não tem nenhuma ideia de como se defender, ele procura as pessoas, mas as informações que vêm são desencontradas. É um livro angustiante, porque ele não consegue encontrar ajuda. Mas é muito interessante esse livro, principalmente para nós, profissionais de direito, porque no nosso mundo, com embargos de declaração, efeitos infringentes, está na conclusão, que é uma língua, que é uma linguagem muito fechada também, é um cuidado que a gente tem quando a gente traduz isso para quem não é do nosso meio, né? Você dizer para uma pessoa, agora os embargos infringentes, agora você tem um agravo denegatório de recurso especial, para o sujeito isso ali é um negócio absolutamente inatingível, né? Essa explicação toda, todo esse caminho que o direito faz, porque você tem um recurso, tem um outro recurso, as pessoas não compreendem isso. Mas eu acho que é exatamente aquilo que o Kafka queria dizer com esse livro, que o direito não pode se afastar muito dessa compreensão, principalmente porque o direito ele tem um fim, que é servir a sociedade, como a gente falou no começo, né, para que a sociedade possa conviver com harmonia. Mas se ela não compreende, é um pouco o que acontece no Supremo hoje, que ninguém compreende muito bem o que está acontecendo, mas, enfim, não vou entrar nesse tema que é um pouco mais complexo. Mas e tem uma virada também, do ponto de vista de literatura, o Kafka, na literatura, e agora falando de literatura, foi uma grande virada. Todo o realismo mágico que acontece, todo esse modelo, ele não teria existido se não fosse o Kafka, com essa loucura, né, do lado do Samsa, né, que vira um inseto de uma hora para outra. Esse realismo mágico, ele deu essa virada. Nesse livro do processo, tem uma coisa interessante, que é o seguinte: você veja que as formas como você lidava com a culpa na literatura,
Eu vou dar 2 exemplos aqui grandes, tá? Macbeth, por exemplo, né? Macbeth, rapidamente. O Macbeth e a Lady Macbeth matam o rei para usurpar o poder. Mas a culpa os condena. Eles ficam loucos. A Lady Macbeth, ela acorda toda hora e vê sangue na mão dela. Só ela vê. O Macbeth começa a conversar com os fantasmas das pessoas que ele matou. Só ele vê. É o subconsciente, culpando ele. Os russos, lá, o Crime e Castigo, Dostoiévski. O Raskolnikov mata, né? É um livro extraordinário também, fortíssimo. Ele vai matar as ladies de lá, as locadoras dele, né? Que são pessoas que ele considera desprezível, mas ele não se perdoa. Até ele, nesses 2 casos, tanto o Macbeth quanto o Raskolnikov, né, nos livros, eles são inocentados. Ninguém sabe que são eles os assassinos, mas eles se condenam. Então a culpa era tratada disso, como um tribunal interno. No Kafka é o contrário, ele não tem a menor ideia por que ele é culpado. A sociedade colocou ele numa história que ele não sabe qual é a culpa dele. O que é muito mais grave, é muito mais angustiante, porque ele, por alguma razão, ele é colocado num processo e depois ele é morto, no final das contas, ele é assassinado, morre, como ele diz, como um cão, como acaba o livro, dessa forma dura, mas ele não sabe o que é. Então é um outro problema da civilização, também essa questão, né? Hoje em dia, os processos viraram números, você desumanizou tudo. O Kafka ele vai antever, né, toda a desgraça do nazismo que estava por chegar ainda pouco depois. Aliás, toda a família do Kafka morre, né, em campo de concentração. Toda a família dele morre. É uma história bizarra. E os livros dele, curiosamente, são salvos por esse amigo dele, chamado Max Brod, que carrega e leva para Israel os livros. Mas, enfim. E finalmente, uma última obra que eu queria mencionar com vocês, que é mais recente e que tem muito a ver com o dia de hoje, é uma obra contemporânea, que é A Fogueira das Vaidades, do Tom Wolfe, que foi um best-seller interessantíssimo, que é um livro de 87. O filme é muito ruim, então não vejam o filme, mas o livro é extraordinário. O livro, inclusive, é curioso porque o Tom Wolfe, que era uma figura excêntrica, um dandy, ele dedica ao advogado dele. Só isso já vale um pouco. Imagina, né, o escritor dedica ao advogado dele, porque ele sabia que ia ter problema. Né? Mas a história desse livro é uma história muito interessante, que é a seguinte. Esse yuppie nova-iorquino chamado Sherman McCoy tem uma vida toda desregrada, com os valores todos distorcidos. Tá? Então, ele tem uma amante, ele não se dá com os filhos bem, ele trabalha, mas de uma forma que não entrega o coração para o trabalho. Enfim, é uma vida toda errada. Ele não é um cara com a cabeça no lugar. Tá? E ele vai buscar a amante no aeroporto, com a Mercedes dele maravilhosa e tal, e na volta ele se perde pelo Bronx, sem Waze, sem nada, e ele entra numa barricada de uns pivetes, uns garotos, drogaditos e tal, tentam pegar. Ele tenta fugir, né? A mulher dele ele tenta primeiro tirar a barricada, aí os garotos se aproximam, ele volta para o carro, a mulher dele, a amante dele, está no volante, ele tenta fazer uma manobra e ela atropela e mata um desses garotos. E vai para casa, foge. Só que ele é descoberto. E aí começa uma trama de coisas. A mãe desse garoto que é descoberto, o garoto era um horroroso, o garoto era um drogadito, complicadíssimo, tem lá de uma igreja, e esse reverendo, o reverendo Bacon, começa a fazer uma história desse garoto e contando uma realidade que não é verdade, para criar um caso. Esse garoto é um garoto exemplar, nada. Né? Aí aparece uma figura interessantíssima, que é um jornalista alcoólatra, todo errado, mas vê aquela história, diz, essa aqui é uma boa história, eu vou contar, vou fazer um yuppie nova-iorquino e o garoto pobre, vou fazer esse case aqui, quando não tem nada a ver com aquilo. Depois aparece um promotor que quer subir na carreira e pega aquele caso e faz daquele caso um caso grande, a mídia cobre o caso, a verdade ela fica muito longe do que está acontecendo. Cada uma dessas figuras, o reverendo, o promotor, o jornalista, cada um tem uma realidade, cada um tem uma história para contar, cada um pensa numa coisa, as agendas são todas ocultas. De repente, a vida desse cara, obviamente, é desintegrada completamente, perde emprego, perde tudo, perde tudo, esse cara. E a verdade, ela vai embora. Toda a história desse livro tem a ver com a delicadeza do sistema judiciário, quando você tem essas coisas muito midiáticas, e as agendas que cada um persegue. E é claro, para nós
ela soa lamentavelmente familiar, porque muitas vezes, né, a imprensa toma um jeito, a mídia que é colocado interessa alguém contar a história de uma ou de outra forma. Então é um livro muito, muito doido também sobre o circo que muitas vezes se transforma esse modelo, esse judiciário. Então é um livro maravilhoso. Todos esses livros falam do caminho da justiça, né? Uma justiça muito, muito ligada ao midiático hoje, né? Desde dos primeiros cuidados que você tinha. Para encerrar, eu tomei muito tempo de vocês aqui, desculpa. Eu queria falar sobre um livro brasileiro, e a nossa literatura é extraordinária, e eu queria falar sobre um autor que eu particularmente tenho fascinação, que é o Érico Veríssimo. Ele escreveu um livro em 71 chamado O Incidente em Antares, que quem não leu tem que ler rápido, porque é um livro lindo, incrível. Rapidamente, primeiro é o seguinte, ele escreve isso no meio da ditadura, muito corajoso, porque o livro fala muito desses temas. Ele é um livro que está totalmente em sintonia com o Garcia Marques, com essa turma toda, com a Isabel Allende, que estavam falando do realismo fantástico da América Latina. E a história é o seguinte, é uma cidade de Antares, no interior do Rio Grande do Sul, em que existe uma greve de coveiros. Então, os mortos não são enterrados. E aí, esses defuntos ficam bravos e ressuscitam, mortos. Mas eles voltam. E vêm criticar a sociedade que não enterrou. Então, eles vão para o centro da cidade e aí, a partir daí, eles é que julgam a sociedade. Mas como eles estão mortos, eles não estão preocupados mais com o que vai acontecer. Né? Então, tem um advogado, tem uma prostituta, tem pessoas tem um morto político, enfim, todos eles falam. E aí tem uma frase, bom, não sei se eu anotei isso aqui, acho que não sei se eu anotei aqui, mas tem uma frase muito boa do advogado, que ele. Clame-se. Que ele Nesse julgamento dele, ele diz o seguinte, basta de metáforas, vamos aos fatos. Povo de Antares, colhendo de direito, eu acuso, e aí cito o nome dos manda-chuvas locais, de peculato e enriquecimento ilícito à custa dos cofres públicos. E aí ele denuncia todo mundo que está falando, ele vem com a maior tranquilidade, gostaria de fazer isso, né? E vem e fala de todo mundo. O que é interessante desse livro é que nessa hora, ele coloca como a literatura julga a sociedade. Isso eu acho que é uma das grandes virtudes, né, da literatura. Colocar a sociedade em julgamento, e essa é uma das razões pelas quais nós, que somos profissionais de direito, que temos essa responsabilidade, e aqui na Procuradoria o trabalho extraordinário que vocês fazem é fundamental para a sociedade carioca, eu agradeço muito a vocês, esse tipo de senso crítico ele tem que ser alimentado constantemente. Obrigado pela atenção. Valeu. Muitíssimo obrigado, Zé Roberto. Acho que a gente teve aqui uma pequena degustação da sua erudição, da sua capacidade de contar histórias e de nos transportar. Fizemos aqui um pouco hoje o que a literatura faz, né? Com quem lê. A gente se transporta para as histórias, a gente entra no mundo, viaja, fomos a Praga, fomos a Atenas, enfim, eu acho que a gente viajou aqui, fomos agora ao Érico Veríssimo aqui atrás, Antares, mas assim, eu vou ver se alguém, antes de facultar aqui a palavra, tem gente que vai querer perguntar, eu queria só, me ocorreu você estava falando agora da Procuradoria e dos profissionais do direito. A gente sabe que a gente vive num tempo em que não há tempo. Não há tempo para nada, né? As pessoas vivem nessa escassez, o tempo como recurso finito, imediato, que escapa entre os dedos. E como você acha que o advogado, o profissional de direito, o procurador, o professor, mais especificamente, talvez, pode fomentar o gosto da literatura, né? Partindo dessa premissa de que a literatura é tão importante na formação das pessoas, né? Como na formação do advogado, do homem ligado ao direito, né? Na medida em que ele se desenvolve, ele capta, ele tem uma sensibilidade maior, ele consegue entender a natureza humana, ele consegue entender melhor os conflitos. Então, qual seria, se você tivesse que dar um recado aqui para os colegas procuradores, residentes aqui presentes,
servidores, dos quadros técnicos aqui. É o exemplo, como transmitir essa importância, esse valor da literatura nos dias de hoje, nesse mundo tão conturbado como a gente vive. Só para te ouvir um pouquinho sobre isso, se você puder, aproveitando aí a tua... Se você quiser, te passo aí. Não, Caio, é o seguinte, leitura é um hábito, né? É um hábito. Eu não sei você, vou falar de mim aqui. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia, vamos tomar banho. Eu não tomar banho nada, não quero tomar banho, né? Escovar o dente. Pô, escovar o dente, coisa nenhuma, né? Pô, eu quero brincar, quero fazer outra coisa. Num determinado momento, você percebe como tomar banho é bom, como escovar o dente é bom. E hoje, preciso de um banho. Você come, eu quero escovar o dente. A literatura é meio parecido com isso, porque é um hábito muito saudável. Aliás, até uma coisa profilática, porque esses estudos todos comprovam que as pessoas que leem mais têm menos chance de desenvolver uma série de doenças de cabeça, elas estão treinando a cabeça delas, então até para nós que vamos viver mais do que os nossos antepassados, temos que estar atento no futuro, né? Então, a leitura também tem esse aspecto, ainda que não fosse por outros prazeres, mas para você poder ter uma leitura. Mas eu acho que é muito hábito. E também de escolher o que você quer ler. Porque assim, a vida é curta para você ler os livros médios. Talvez seja curta até para você ler os livros bons. E, então vamos se dedicar ao que tem livros maravilhosos. E tem muitos livros legais, né? E, às vezes, você apresenta para a pessoa um livro que ela não conhecia, e assim, puxa, que livro bacana. Aí você gostou do autor, então agora eu vou ler o outro cara. Thomas Mann, por exemplo. Li isso aqui, os irmãos, vou ler os Buddenbrooks agora, vou ler não sei o quê. Você começa, né, vai atrás de um autor que o Garcia Marques, que a gente falou hoje aqui também. Então, tem muitos autores que você lê um livro, você vai ler outro. Então isso aqui é realismo fantástico, gostei disso aqui, então vou ler outra coisa também dessa mesma pegada. Enfim... Então, esse é um barato incrível, né? E é um mundo que não acaba, né? Mas tem uma coisa, só para concluir aqui, é o seguinte, eu estou muito convencido de que o mundo pertence às pessoas que leem. Não necessariamente vão ser as pessoas mais ricas, não necessariamente vão ser as pessoas mais poderosas, mas certamente vão ser as pessoas que vão entender melhor o mundo, eu acho. E vão ser as pessoas que vão sim colocar melhor, entendeu? No que elas querem ser. De novo, essa mensuração que a sociedade muitas vezes faz, né, que é sucesso, né, uma coisa muito questionável, né? Mas assim, a pessoa que vai estar mais feliz, vai conseguir viver melhor, vai ter uma vida mais, sei lá, equilibrada também, uma coisa mais... E só para terminar, para não achar que é uma coisa muito pretensiosa que estou dizendo, eu acho que quem lê também não é melhor do que quem não lê, tá, Caio? Tem gente que não lê, mas eu não sei se você pode dizer se essas pessoas são melhores ou piores. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando você lê um livro, você passa a ser uma pessoa melhor do que você era antes. Você. Não com tanto negócio. Então, você leu... Eu vou dar um exemplo aqui agora, assim, até a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário, né? Lindo. Um montão de ensinamentos, questões éticas incríveis e tal. Você fazer uma leitura da Bíblia com essa cabeça, né? Ou esses livros grandes, Homero, Milton, enfim, essas coisas todas, você acaba essa jornada, você, eu acho que eu entendi um montão de coisa. E também o seguinte, o mundo hoje se retroalimenta. Então, uma série de temas que você lê sei lá, na novela, nos filmes, na verdade, o cara está citando uma coisa que já foi escrita, né? Então, você conseguir fazer essas conexões é uma alegria, né? Você entende de onde a coisa está vindo, né? Isso aqui o cara pegou, isso chupou de tal coisa. O cara pegou, e ok, não tem problema, né? Mas você entende melhor o que está acontecendo. Muito bacana, Zé. Eu acho que a gente acertou, Rodrigo, muito aqui hoje. Eu vou te fazer a palavra, porque assim, a gente está falando sobre literatura nesse evento inaugural da série literária com uma pessoa que é do nosso ramo, do direito. Então, é um olhar de um colega, né? E assim, incrível como o Zé Roberto, com o exemplo dele, ele motiva a literatura. Eu tenho certeza, Zé, assim, eu falo por mim e por muitas outras pessoas que leem os teus livros, que leem os teus... Você faz esses passeios literários, séculos e séculos, acho que as pessoas ficam motivadas. Eu saí daqui, depois da tua palestra, com vontade de reler algumas obras, de ler outras. A gente fica...
E eu digo que é um exemplo porque, em meio a essa falta de tempo absoluta, todo mundo sabe que o Zé Roberto é de um super escritório de advocacia, super professor de 2 grandes instituições, professor do meu filho, inclusive. Então, assim, na PUC. Então, assim, é uma pessoa que consegue, no meio disso tudo, além de ler, consegue fomentar o hábito da leitura em outras tantas pessoas. Isso tem um valor inestimável nesse nosso mundo, né? Para que a gente forme pessoas com formação mais humanista, mais rica culturalmente. Isso tudo vem da literatura, né? Como forma com a cultura em geral. Tem uma Cecília aqui, a cultura em geral, as exposições, o teatro. Recentemente, a gente foi assistir uma peça, cara, e com os alunos da UERJ, ela facultou para a gente, a Débora Falabella, no Shopping da Gávea. Esqueci o nome da peça de novo, Rodrigo, me ajuda. Prima Facie. Prima Facie é um texto maravilhoso, fala sobre violência contra a mulher, é um negócio espetacular. Esse é um monólogo, você falou do monólogo ali, é um monólogo que ela dá um show, 2 horas, um texto lindo, densa, forte. Então são várias formas, todas as formas de arte, né? As nossas exposições aqui, humãs, exposições, tudo. Mas a literatura, especialmente, eu acho assim, e o Zé representa um pouco isso. Então, para a gente, assim, ter você hoje nessa inauguração foi maravilhoso, amigo. João, para neurociência, né? A literatura tem uma coisa bacana, porque é o seguinte, tudo acontece na sua cabeça. Você vê um filme, por exemplo, às vezes você fica muito triste quando você lê um livro e vê o filme, porque você lê, por exemplo, uma história, Capitão Rodrigo, né? Lá, o Érico Veríssimo, de novo, O Tempo e o Vento, né? Você imagina o Capitão Rodrigo na tua cabeça, um dos meus ídolos, meu alter ego, né? O Mr. Darcy, né? Razão e Preconceito, né? Então, também, eu queria ser o Mr. Darcy, cool, eu sou zero, assim, né? Eu adoraria ser meu alter ego, né? Mas você imagina de um jeito. Aí você vai ver no cinema, é o Tarcísio Meira, ok. Tarcísio Meira, ok, mas... Então, é sempre, você imagina o cara de um jeito, uma forma, o olho dele, a forma que ele fala. Então, isso tudo na sua cabeça. Você faz um número alucinado de sinapses e desenvolve a tua cabeça. E o cinema, que é um barato também, eu adoro o cinema, claro, mas é diferente, a televisão é diferente. A televisão tem um problema porque ela tem que, inclusive, falar para muito mais gente. Então, ela tem que ser de uma linguagem também mais acessível, né? Ok também, claro, mas às vezes você quer uma coisa mais do que isso, né? Você quer, às vezes, uma coisa mais interessante, mais elaborada, enfim. Mas o bacana da literatura é essa capacidade. E tem uma coisa também, que é o seguinte, quando você lê um livro, você está sempre fazendo um juízo moral das opções que o personagem faz, né? Poxa, ele agora vai trair a mulher. Você, poxa, não faria isso. Ele agora vai falar a verdade para o cara. Não dá para falar isso. Ou não, tem que falar a verdade. Então, você acaba também se conhecendo melhor, né? Você vai testando um pouco o teu estômago para algumas coisas. Isso também é muito importante para você criar a tua persona, né? O conhecimento e um autoconhecimento também, né? Rodrigo, você quer perguntar? Mais uma vez, boa tarde. Agradecer imensamente por ter aceito o convite. Acho que nós acertamos em cheio com esse convite. E parabéns também pela posse na BL. Vai um pouco a pergunta na linha do que o Carlos apresentou. Dentro da sua exposição, a gente pôde perceber que existiriam 2 papéis distintos da literatura nessa interface com o direito. Um papel de comunicação, de você ter a possibilidade, através da literatura, de ter um aperfeiçoamento na forma como você pode expor também no ambiente jurídico, e essa parte da racionalidade, né, de você conseguir compreender a racionalidade ou a própria irracionalidade do sistema jurídico, como o Kafka, por exemplo, apresenta de uma forma muito presente. E dentro da linha dessa provocação que o Carlos apresentou, nós temos hoje um ambiente já na parte operativa do direito, muito imediatista e superficial, em que você tem uma demanda cada vez mais por velocidade, superficialidade, e essas reflexões literárias, elas normalmente pressupõem um aprofundamento crítico muito mais acentuado e demandam também um tempo muito acentuado para que você tenha a compreensão plena das obras literárias.
E como é que você vê esse desafio, principalmente como membro da ABL, que tem um papel institucional dentro dessa abordagem desses novos tempos? E só para finalizar, exemplificando isso que eu estou apresentando, meu filho está ingressando agora na Faculdade de Direito e eu comprei da UERJ. Eu comprei 6 livros não jurídicos para estimulá-lo. Tive a grata surpresa de ver que 2 deles foram prefaciados por você, O Mercador de Veneza e o Caso dos Exploradores de Caverna. E é uma dificuldade imensa, porque é uma geração acostumada a interpretar literatura por intermédio de tutoriais que pegam na internet. Então, eu acabei lendo os 6 livros e ele está finalizando o primeiro. Eu tenho a esperança de que ele vá avançar nisso. Mas como é que você veria esse desafio nessa parte operativa? Obrigado. Rodrigo, obrigado. Pô, barato teu filho. Depois você me fala, vou mandar uns livros para ele e tal. Tenho que desovar aí para os amigos. Legal. Mas, olha só. Primeiro o seguinte, a literatura vai ser a tua escola para você se comunicar bem, né? Vou contar e até contar uma história, porque no fundo, bom, advogados e tal, eles têm que contar uma história. Você está sempre contando uma história. Eu até falo isso lá para a turma lá no escritório do estagiário, você conta uma história. A hora que você perder o fio, ruim, porque o cara não vai prestar atenção. Então, um caso curioso da literatura é a história da Sherazade. Não sei se você vai lembrar das Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites, rapidamente, o rei lá, na realidade o sheik, ele foi traído pela mulher dele e ele disse, olha, nunca mais vou ser traído por outra mulher na vida e eu vou matar todas as mulheres com quem eu dormia. Então, ele dormia à noite com uma, chegava no meio da madrugada e matava e nunca mais seria traído. Isso foi um problema, porque todo mundo via que as mulheres morriam e tal, desgraça, as famílias. E aí a filha de um vizir, né, que era Sherazade, disse, eu a garanto, deixa comigo que eu vou. Não, pelo amor de Deus, não, eu quero ir. Aí ela começou a contar uma história para o sheik. Começou uma história muito bem contada. Lá pelas tantas, ela disse, sabe do que? Eu vou parar agora, amanhã eu continuo. O sheik, não, acaba de continuar. Não, amanhã eu continuo a história. E aí ele não matou, porque ele queria ouvir a história. E aí, sim, assim, e a Sherazade levou 1001 noites contando as histórias para o sheik, que depois de 1001 noites, depois de 3 filhos com ela, percebeu que a Sherazade era gente fina pra caramba, que era uma loucura aquilo, né? Que era uma bobagem, enfim. Mas o que garantiu a vida para a Sherazade era a capacidade de contar uma história. E quando o cara lê um livro, eu acho que ele vai ganhar, bom, claro, muitas ferramentas para poder escrever, né, uma história. Vai saber os adjetivos certos, a palavra correta, enfim, isso tudo ele vai ter essa ferramenta para ele. Mas você tem razão, Rodrigo, hoje em dia é outra velocidade. Você tem que ser muito mais sucinto, é do jogo. Mas também é literatura que vai te permitir ser muito sucinto. Tem uma história muito boa sobre brevidade, que é o seguinte, o prólogo do Romeu e Julieta, do Shakespeare, bom, Romeu e Julieta é uma das primeiras peças do Shakespeare, como a gente sabe, e no começo da peça vai um sujeito na frente e fala 8 frases. Ele conta a história inteira do Romeu e Julieta. 2 famílias, dignidade, se passa em Verona, onde se passa essa história, e ele conta tudo o que vai acontecer, sobre diversa estrela, não sei o quê, e, enfim, acaba, e com essa morte acabaram a constante sangue dos seus pais. Ele conta tudo, em 8 folhas, ele começa contando. Aí você pensa, pô, que spoiler é esse, né? Eu estou ouvindo a peça aqui, o prólogo já começa e o cara contou tudo o que vai acontecer. Só que, na verdade, se ouve aquilo, você, pô, peraí, me conta como isso aconteceu. Eu quero entender mais. Já entendi que eles vão morrer no final, mas me conta o que vai acontecer. E é o Shakespeare dizendo, lá em 1596, como o advogado tem que fazer hoje. O advogado tem que chegar para um juiz, hoje em dia, que não tem tempo de nada, como o Caio falou, e em 8 frases, se ele tiver o talento shakespeariano, dizer, olha, isso aqui que eu vou falar para você. E aí o juiz, bom, tá bom, perfeito, mas é o gancho para seguir e falar muito mais. Assim, o grande drama, né, Rodrigo, só para ainda agora ir no ponto, assim, botar o dedo na ferida que você perguntou, é o seguinte, é que a gente vive num país muito injusto, um país muito desigual, um país onde as oportunidades são restritas, isso tem uma série de consequências
que são catastróficas, principalmente o aumento da violência, e a única forma que a gente tem para acabar com esse ciclo ruim é a educação. Claro. Né? Quando você der às pessoas, a todas as pessoas, né, a oportunidade de estudar, de progredir, de avançar, é que você vai ter uma sociedade melhor. E a literatura, e tem muitos exemplos, é um caminho. Então, eu acho que o nosso dever como cidadão, em qualquer lugar que você esteja, é tentar estimular as pessoas que elas leiam, que elas aprendam, que elas ganhem cultura, que elas ganhem massa crítica, para poder votar melhor também, para poder eleger pessoas mais qualificadas para representarem, né? Para poder se colocar de uma forma mais honesta também, né? Com as questões éticas e morais, que a literatura é outro maná. Então a literatura acaba sendo esse caminho que a gente vai ter que pensar. E eventos como esse aqui, claro, estamos aqui conversando, mas é importante a gente estar imbuído desse conceito. Sobre o tempo também, Zé, eu me lembro agora, você falou de brevidade, eu me lembrei do Sêneca, né? A Brevidade da Vida, né? Que é um livro escrito lá atrás, já parece que é de hoje, parece que é feito hoje, é uma coisa impressionante. Né? Um belíssimo, mais contemporâneo, agora faleceu recentemente, o Domênico de Masi, falava muito no ócio criativo, na importância do espaço, também é um autor que... E a gente fica pensando na cultura, na importância da educação, as pessoas saberem ler, né? E a gente remete até, não me lembro quem falava ao passado recente, falando, cara, a ignorância, né? Que a educação, o investimento em educação é sempre frutífero, né? É sempre importante a gente investir na educação. E, enfim, são várias reflexões aqui, o Rodrigo está falando desses livros, tem outros também, o Kafka tem na Colônia Penal, que eu também indico muito para os alunos, que é uma coisa aflitiva, aquela forma de execução da pena, né? Com aquela máquina, é um negócio de louco. O Saramago tem o Conto da Ilha Desconhecida, também, que é lindíssimo também, né? É uma reflexão jurídica ótima, né? Que a gente... E esses todos são pequenininhos, são fáceis para indicar para começar, né? Introdução à literatura no primeiro período. A história do Kafka é uma história muito louca, rapidamente, é o seguinte, ele morre, ele é muito brigado com o pai, né? Ele morre de tuberculose, muito jovem e tal, e esse amigo dele, que era colega dele de sala na faculdade, o Max Brod, ele diz, vai na minha casa, pega meus livros todos e queima. Então, a gente não ia ter nada do Kafka, praticamente. Aí esse amigo dele vai lá, pega tudo e leva, não queima. Ele tinha muito medo de mostrar para o pai. E esse cara era um judeu também e foge para Israel, que salvou, levou, não tinha nada na mala, só os originais do Kafka. Esse cara, chamado Max Brod, foi um grande difusor da obra do Kafka. Ele tinha uma amante, que era uma secretária, a secretária tinha 2 filhas, ele morre, esses manuscritos ficam com a secretária passa para as filhas, e, num determinado momento, uma universidade alemã quer comprar esses manuscritos, oferece uma fortuna para essas filhas. E aí as filhas vendem uma parte desses manuscritos, porque o Kafka é um alemão, né? Ele, embora judeu, ele é um grande autor alemão, né? Escreveu em alemão. E ela vende uma parte. Aí o governo de Israel disse, peraí, você não pode vender isso não. Esses manuscritos pertencem a Israel. Teve uma ação bizarra contra as filhas. O processo tem livros sobre isso, tem mais de um livro sobre esse processo. E é interessantíssimo, porque os argumentos são os melhores possíveis. Ela disse, vocês nunca conheceram o Kafka? As meninas nunca conheceram. Você vem cá, então se eu tenho uma obra do Picasso, eu tenho que conhecer o Picasso para ser proprietário da obra? É genial a história. Mas o fim é que o governo de Israel disse, isso aqui pertence a Israel. Isso não pode ser de Israel. E tolheram lá a Suprema Corte o direito da menina de vender lá os manuscritos do Kafka que ficaram em Israel. Mas uma história interessante, aí realmente é o direito total, né? E ele como influiu na literatura, mas é uma história maravilhosa. Maravilhoso, direito dentro da literatura. Alguém quer mais? Murta, por favor. Ou Pedro Rubinho ou Murta, escolhem aí. Fiquem à vontade. O meu é bem rapidinho, de repente você pode fazer a sua. Então, bem rápido para a gente ter tempo das duas, se você pudesse falar um pouco da sua experiência internacional, especialmente em Cambridge, porque você começou falando do Law and Literature, como é importante nos Estados Unidos e na Europa, e também, enfim, do Shakespeare, da sua relação com a obra do Shakespeare. Era isso, mas... por favor, só para esclarecer, o professor Pedro Rubinho é professor constitucional na UERJ e assessor de relações internacionais da Faculdade de Direito da UERJ. E Oxford, né? E de Oxford. The other place, como a gente fala, né? The other place. Bom, o Mu também é inglês, também tem uma história inglesa também.
A conversa aqui não acaba. Eu vou fazer uma outra abordagem. Não, olha só, eu estudo Shakespeare há muito tempo, né? Acabei adquirindo uma série de bibliotecas e essa coisa ficou um pouco quase que doentia, tá? Então, eu estudei bastante Shakespeare, li muito Shakespeare, estudo até hoje, compro muita coisa de Shakespeare e tal. Agora, você sabe que na Inglaterra, o período da Inglaterra, claro que eu já estudava, eu gostava de Shakespeare e tal, mas assim, eu tenho uma fascinação pela cultura inglesa de uma forma geral. Mas se eu tivesse para a Alemanha também, porque a cultura alemã também é extraordinária, ou se tivesse para a francesa também, a cultura francesa é extraordinária, ou a italiana também é extraordinária, enfim, a espanhola também é extraordinária, enfim. Eu acabei indo para a Inglaterra porque aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu estava na faculdade ainda, o ERJ, passou na minha mão um livro de um filósofo chamado Philip Elliot, o cara já morreu. Ele escreveu um livro sobre a União Europeia. E eu achava muito legal. E eu, na verdade, quando eu fui para Cambridge, eu queria estudar filosofia. Eu estudei mais filosofia do que direito lá. Contra tudo e contra todos, né? Porque ninguém fala, vai estudar filosofia, que loucura, não sei o que e tal. Mas, pô, enfim, foi legal. Me diverti pra caramba. E foi ótimo. Foi super legal. Mas então tem essa pegada. Mas lá, enfim, a Inglaterra é muito barato, né, cara? A Inglaterra é super bacana. Mas é que tem essa brincadeira com Oxford e Cambridge, que uma não fala o nome da outra, né? Exato. Então, quando você se refere ao outro, fala The Other Place, né? Meio Voldemort, né? Assim, nome que não pode ser dito, né? Mas é uma... E a cidade do Shakespeare é pertinho lá de Oxford, né? Mais perto de Oxford, Stratford é mais perto de Oxford, Mas, assim, Oxford é uma cidade extraordinária, uma universidade incrível, claro, mas é uma cidade maior, né? Estou aqui leve. Cambridge é uma coisa mais só universidade, tal, é uma coisa assim. Mas, enfim. Sentiu um certo veneno aí. Enfim, mas... Não, mas assim... Não, é super legal, imagina. Tem muitos nobres de tudo, né, em Oxford. Um pouco menos que Cambridge, verdade? Mas, não, estou brincando. Mas tem muito. Tem uma brincadeira toda, né, longa, né? Legal. Não, mas vai lá. Mas, Zé, é um privilégio, né? Eu posso dizer que eu sou um afortunado, né? Porque eu conheço Zé há muitos e muitos anos e tive o privilégio de poder acompanhar, estar perto dele, né? E mesmo nos momentos em que não estávamos tão próximos, estava através dos livros. Então, é sempre maravilhoso. E agora você falando da obra do Kafka, que é uma obra que também me deixou agoniado em todas as vezes que li e reli, né? Então, a busca ali para obter informações, inclusive com a senhora, as pessoas que vigiavam ele, enfim, tudo ali angustiando de uma maneira... Rapidamente, tem uma entrevista do Gabo, do Garcia Marques, que ele diz que quando ele leu o Kafka, ele falou assim, pode isso? Pois é. Ele leu... Posso fazer isso? Não, e ele... Exatamente. Enfim, isso é muito bacana. Agora, eu queria fazer um registro, que eu acho que é um ponto importante, de uma obra do Zé Roberto, que também é muito impressionante, que a mim me tocou muito. É uma obra que já foi publicada, acho que em 2023 ou 2024, não me lembro, a interpretação das relações contratuais. Essa obra é incrível no sentido de que é a junção de uma dogmática potente com referências literárias e históricas, e com imagens também muito interessantes. Eu acho que é uma obra de leitura indispensável, sobretudo porque toca num ponto que é fundamental para o advogado, que é a capacidade de interpretar. O advogado precisa ter cada vez mais e desenvolver mais a capacidade de interpretar. E o Zé Roberto deixa isso bem claro na obra e trata de temas, vamos dizer assim, importantes, relevantes do direito, né, que são discutidos em inúmeros compêndios, sempre fazendo uma referência interessante, sempre criando e tratando desses temas de uma forma criativa, né, de uma forma espetacular. Então, fica aqui esse registro sobre essa relação da literatura e da história com o direito e a questão da interpretação. Bom, Mota, obrigado, carinho, admiração recíproca, você sabe disso, são décadas e décadas de afeto e de amizade. Mas é que é curioso, na sala de aula, você está contando uma história qualquer, e quando você traz um exemplo que você colheu da literatura, é outra vibe, né? Todo mundo presta atenção no que você está dizendo, né?
É impressionante isso, né? Você capta. Então, eu acho que didaticamente é legal você fazer esse caminho, né? E a pessoa percebe, poxa, interessante, eu queria saber disso, né? É melhor saber do que não saber, né? Enfim, por definição, né? Exatamente. Vai, Léo. Claro, claro. Bom, primeiro que tudo, let's kill all the lawyers. Você sabe que é uma homenagem, mas não posso deixar de registrar cumprimentos ao Sejur pela iniciativa, Carlos Edson, Rodrigo. Foi um privilégio, aliás, dizer que é privilégio é pouco, foi uma delícia ouvir o Zé Roberto aqui. Por favor. Não, o que eu queria falar é o seguinte, um segundo. Você falou aquela cena do Henrique VI, né? Sim. Na verdade, você sabe que The First Thing We Do, We Kill All the Lawyers, ela é misquoted, ela está fora do... Porque, um segundo. Sim, assim, por favor. Eu gosto muito de Shakespeare, li muito Shakespeare e tal, escrevi muita coisa, enfim. E aí tem essa frase que é dita por um açougueiro tcheco, né? O açougueiro no Henrique VI, que é The first thing we do, we kill the lawyers. A primeira coisa a fazer é matar todos os advogados. E aí eu recebo, cara, você imagina, caneca, boné, tudo, recebo e-mail, WhatsApp, direto meu WhatsApp. Todo dia tem um malandro, Zé, você gosta de Shakespeare, first thing we do, we kill the lawyers. Mas manda essa história direto, eu estou escolado. Só que é o seguinte, essa frase especificamente é um elogio que ele faz aos advogados. Por quê? É uma peça histórica, né? Naquele momento, os conspiradores querem destronar o rei, eles querem tomar o poder. Eles se reúnem, né? E aí um açougueiro diz assim, a primeira coisa que você tem que fazer é matar os advogados. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você quer destruir o sistema, você mata os advogados. Essa é a frase. Claro que o Shakespeare ele era extremamente irônico com os advogados, muito. Aquela cena da caveira, do Hamlet, né? A primeira cena do quinto ato, ele diz o seguinte, será que você quer um advogado? Onde é que estão suas piadinhas, suas tiradas rápidas? Ele dá uma esculhambada. O Falstaff, os amigos do Falstaff eram dois juízes, o shallow e o silence, o raso e o silencioso. Ele esculhambava. Mas nessa cena, Léo, ele está falando bem da gente, cara. Sim, vida longa aos advogados. Não por acaso uma homenagem. Mas nessa época em que o espírito crítico está tão em falta, né? E as petições, as sentenças são feitas, né, com recursos de inteligência artificial. Ninguém lê nada e nem escreve, né? Então, acho que a literatura pode cumprir esse papel e me deixa muito feliz vê-lo eleito e ingressando na Academia de Letras, porque isso desperta, espero, sobretudo os mais jovens, no mínimo, a curiosidade, né, pela literatura. Né? Enquanto o direito tende a ser conservador e nós, civilistas, historicamente acusados de conservadores profissionais, né, a literatura não teme os abismos mais vertiginosos. Né? Então, é um registro, são os cumprimentos ao Sejur, e muito obrigado, foi realmente uma oportunidade não só muito agradável, mas de muito aprendizado. De muito aprendizado. Muito obrigado. Última. Primeiro, obrigada, Zé, pelas super palestras, sempre um prazer. Obrigada ao Sejur por essa oportunidade. Eu vou brevemente só falar da minha experiência pessoal com o Zé foi meu chefe, eu fui estagiária no escritório, e eu lembro, né, nos primeiros períodos lá da faculdade, sobre a gente revisando petição na sala do Zé Roberto, e ele falando como escrever bem é escrever simples, né? Escrever de forma direta, né? Sempre estimulando a gente a cortar essa adjetivação excessiva, né? Que a gente normalmente faz. E eu lembro de frases, né? Que a gente, como estagiário, a gente admira muito e sempre tenta buscar o máximo do que a gente pode dos nossos chefes, mas Zé Roberto falando que a gente nunca escreveria bem se a gente não lesse muito. E eu acho que esse é um super exemplo, né? Para as gerações, e eu, que tive essa oportunidade, queria trazer esse traço pessoal também, e é algo que eu tento fazer, Zé, com os meus estagiários, com os meus residentes também, e que é algo que a gente vê que está tão em falta hoje em dia, né? As novas gerações têm cada vez mais dificuldade de se expressar em petições longas, em histórias complexas, e eu acho que, enfim, é um super exemplo. E muito obrigada. E é isso, gente. Obrigada.
Bom, acho que agora vamos liberar. Assim, a gente tem vontade de ficar com o Zé até amanhã aqui conversando sobre literatura, uma delícia mesmo, como foi falado. E se dependesse da gente continuaria aqui. Ele vai voltar. Ele está só abrindo essa série, de repente a gente faz uma segunda série para ele abrir novamente. Vamos, esteja sempre próximo da gente, que para nós é um prazer, querido. Poxa, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, obrigadíssimo. Vamos aplaudir aqui os nossos palestrantes para terminar. Carinho, todo esse carinho, obrigado. Pô, sensacional, Zé, foi sensacional. Obrigadíssimo. Eu vou te dar aqui o nosso certificado aqui para você acrescentar no seu kit. Quer fazer agora? Entrega.